A questão dos 12 homens que revolucionaram o mundo, aceitaram essa mudança quando encontraram com Cristo e nos ensinam a sermos como criança, para nós, apesar de crescer, nunca deixar de ser infantis na malícia, na fé, na confiança que uma criança tem do seu pai. A mudança nunca pode matar a criança que há dentro de você. Depois nós ouvimos uma palavra que diz qual foi o nível de discipulado que você escolheu. Com a pastora Luciana, até onde você quer chegar? Qual vai ser o nível de entrega que você escolheu ter na sua vida? A pastora Leni falou a respeito de: você quer algo diferente? Mude de direção. Suba ao monte, mude a direção da sua vida e diga ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Aceite a mudança de direção e se coloque à disposição do Senhor, dizendo: eis-me aqui. Pastor Mário nos trouxe uma palavra poderosa sobre o exemplo, para você decorar as 5 coisas. Papa FEP, fácil. Palavra, procedimento, amor, fé, pureza. Exemplo dos fiéis. Não lá fora é mais do que a nossa obrigação, mas entre nós, na nossa família, no nosso convívio, na nossa igreja, ser exemplo para as pessoas que convivem conosco. E o pastor Mer ontem trouxe uma palavra tremenda sobre a consciência de marca. O que realmente as pessoas veem quando olham para a igreja, quando olham para nós. Se elas não estiverem vendo o amor de Deus, toda essa mudança, toda essa decisão realmente não aconteceu. Porque o único propósito de nós mudarmos de direção, escolhermos um nível de discipulado, sermos como os discípulos do Senhor, se não tiver amor, de nada vale. É tremendo tudo isso. Glórias ao Senhor. Então que o mundo olhe para nós e veja, tanto os de dentro como os de fora, vejam o amor do Senhor nas nossas vidas. E essa peça foi marcante também, porque ela mostra algo que acontece aqui entre nós, sempre aconteceu desde o início, que é uma guerra. O Brasil não tem uma cultura de guerra. Que eu saiba, apenas uma guerra aconteceu grande entre nosso país, lá no sul, foi a guerra dos farrapos, né? Isso. Farroupilha, isso. Então, com exceção, a gente vê que o povo do sul é muito mais brasileiro, muito mais nacionalista do que o restante, porque defender a sua nação te traz mais comprometimento com ela. Mas o Brasil, de uma forma geral, não entende muito bem o que significa uma guerra. Você vê a sua família sendo invadida por pessoas estrangeiras sem nenhuma misericórdia, destruindo tudo que você construiu, tudo que você ama. Mas nós estamos em guerra. Existe uma guerra travada no mundo espiritual e que usa os seus demônios, os seus enviados aqui também na terra para destruir a igreja. Sobre guerra, sempre existiu guerra. Desde o início, antes de existir terra, houve guerra no céu, diz a palavra do Senhor. Satanás, chamado Lúcifer, ele decide arregimentar 1/3 dos anjos. Eles seguem ele e fazem uma rebelião nos céus, e ali houve guerra nos céus. E ele perdeu, claro, pois Deus sempre é vencedor, e ele foi lançado na terra. Então sempre existiu guerra. A Bíblia no Antigo Testamento chama o nosso Deus 272 vezes de o Senhor dos Exércitos. O nome dele é Senhor dos Exércitos. E no Novo Testamento 2 vezes é citado também o Senhor dos Exércitos, citando textos do Antigo Testamento. Eu não vou falar para vocês
sobre a guerra no nível da batalha espiritual, porque essa é uma outra mensagem. Nós estamos falando para discípulos. Qual é a postura do discípulo nessa guerra, nessa batalha em que nós vivemos? Porque batalha espiritual, ela precisa existir, mas eu percebo muitas vezes pessoas que estudam a respeito da batalha espiritual, sabem o nome dos demônios, como eles agem, vivem fazendo eventos, palestras e ensinamentos, e nada contra a necessidade mesmo de nós aprendermos como batalhar espiritualmente contra os demônios. Mas em muitas pessoas, essas pessoas não têm uma postura de soldado. Isso que nós vimos aqui na peça, essas pessoas, elas simbolizam aqui vidas que negaram a sua própria vida. Tem uma postura de soldado, porque numa guerra, o que é mais odiado entre os soldados é um desertor, alguém que desanima, que desiste, que foge da guerra. O desertor, ele não tem perdão, porque quando alguém deserta, ou seja, ele abandona o campo de batalha, ele deixou as costas de alguém sem cobertura. Por isso que todos nós precisamos estar posicionados como guerreiros do Senhor e entender que o seu papel é fundamental nessa guerra espiritual que nós travamos. E o tema dessa mensagem é armados para a guerra. E nós vamos falar das armas do discípulo. Um dos textos foi citado aqui. As armas que o discípulo tem não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Porque através dessas armas nós destruímos conselhos falsos, palavras falsas e toda altivez, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Cristo. São armas espirituais. Ontem o pastor Mer falou também sobre Efésios 1, deixa eu ler esse texto aqui, 19 a 23, que fala a respeito a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Você vê, você percebe nessas palavras carregadas de batalha, poder, de luta, de grandeza, de rei, de Senhor dos exércitos. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Existe um rei todo-poderoso que governa sobre todos os poderes, sobre toda a autoridade. E o nome desse rei é Jesus Cristo, nosso Senhor, chamado também de Senhor dos exércitos. E foi esse que te chamou. E ele continua dizendo que Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Cristo é general de guerra, amém? Amém. E a igreja é o seu corpo. Amém. Cristo não desertou, ainda que teve muito medo, muita angústia e sofrimento, e disse: Pai, tem outro jeito? Se possível, passa de mim esse cálice. Mas a palavra de um soldado que não desiste da guerra é assim: antes, Senhor dos exércitos, seja feita a tua vontade e não a minha. É tremendo andar com esse Deus, porque a confiança, a convicção que você tem nele. Aí você pode pensar: mas esse é Cristo, é Ele que está assentado lá nas regiões celestiais, não sou eu. Ah, é? Então só avança um pouquinho. Capítulo 2 e versículo 6, ele fala:
A mesma coisa para a igreja. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele. Fala assim, com Cristo. Nos fez assentar nas regiões celestiais. Aleluia. Assim como Ele está lá, um soldado dele está lá também. E sentado nas regiões celestiais, ao lado de Cristo, nós estamos vivendo esse texto que diz que estamos acima de toda autoridade, todo poder e todo domínio sobre essa terra. O soldado de Cristo é vencedor, porque o nosso general é Cristo, Ele é o Senhor dos exércitos. Aramanai. Oh glória. A postura do discípulo é postura de soldado. Discípulo não é vacilão. Não escandalize comigo. Você não é um ramelão. Não vacile. Não ande de qualquer maneira. Nós vamos falar de armas espirituais aqui. E você vai ver que as armas espirituais, elas têm tudo a ver com tudo o que foi ministrado nessas 6 mensagens. Você não vai pegar em arma física, em espada, em espingarda, em pistola. Você vai se encher das armas da luz, as armas que o Senhor determinou para nós vivermos nessa terra. Você tem preguiça de ler a Bíblia, não? Então vamos ler Bíblia, 2 Coríntios 6. Eu quero falar, esse capítulo, ele fala a respeito de nós como cooperadores de Deus. Cristo cabeça e você o corpo. Se o teu corpo não colaborar, vai ficar um negócio esquisito. O negócio vai andar para todos os lados e menos para o lado que tem que andar. Capítulo 6, a partir do 1. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, para não receberem em vão a graça de Deus, pois Ele diz: eu o ouvi no tempo favorável, e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Presta atenção, não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Primeira coisa que acontece quando a gente anda de qualquer maneira, você cai no descrédito das pessoas. As pessoas não confiam mais em você, e você não será seguido. E discípulo precisa ser seguido. E o pior, as trevas encontram brecha na tua vida e conseguem entrar na tua vida e fazer um arraso, porque você não tem crédito no mundo espiritual. Então não dê motivo de escândalo. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas. O que Paulo quer dizer aqui, ó? Recomendamo-nos. Ele está falando dele. Eu me recomendo a vocês de todas as formas. E agora ele põe 2 pontinhos aqui. Ele vai começar a listar agora a sua posição como discípulo, a sua posição como soldado de Cristo. E ele diz assim, o que ele faz: em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência, bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. Diga assim: existem armas de ataque e existem armas de defesa. Na tradução mais tradicional, que eu até leio mais, Almeida,
você vê armas da direita e da esquerda. E não é de partido político. É da mão direita e da mão esquerda. Armas da direita, a espada. Armas da esquerda, o escudo. Então você tem o ataque com a espada, o escudo com a defesa. Então é isso que ele quer dizer aqui. Armas foi já traduzido para a gente entender que são armas de ataque e de defesa. Armas da direita e da esquerda. Perdi. 8. Então já foi o 7. Por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros. Tem um mosquito querendo se converter aqui. Como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Olha as recomendações desse homem. Igualzinho eu e você, né? Idêntico. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que tem por nós. Porque essa igreja aqui, ela criticava muito o apóstolo. Ela dizia muitas coisas pesadas para ele. Numa justa compensação, falo como a filhos. Abram também o coração para nós. E ele continua. Vou terminar o capítulo. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. São mais orientações que ele dá. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Lhes serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A postura de soldado, discípulo, soldado de Cristo, é não se misturar com as coisas do mundo. Essa mensagem precisa ser viva na minha vida e na sua vida. Eu e você precisamos fazer as escolhas certas. Você se esfria, você abre brecha, você fica longe do Senhor, porque Ele diz: se vocês se separarem, eu virei, serei seu povo, vocês serão meu, eu serei seu Deus, vocês serão meu povo. Deus não compactua com as trevas. Você é da luz e você não tem nada com as trevas. Você não tem que se misturar com as coisas desse mundo. Julgo desigual em tudo. Não se ponha em julgo desigual com descrentes. Isso não impede você de estar próximo de pessoas descrentes, porque é a única forma de você pregar o evangelho. Eu vou repreender. Não se misture. Não apague a sua luz. A treva é a ausência de luz. Ou seja, não tem, as trevas não vêm e te envolve. É você que vai apagando a luz e vai ficando escuro, 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 escuro. Ele fala assim no versículo 3: não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Uma coisa que a gente precisa vigiar, eu gosto de ilustrações, não sei se vocês conseguem enxergar. Isso aqui, o que é isso aqui? Anzol, né? O que a gente põe no anzol? Isca, isca, isca. Escândalo, escândalo.
palavra no grego é escândalo mesmo. Transliterada é SKA, escândalo, que é uma armadilha. Quando a gente não vigia, quando você dá um escândalo, você forma uma armadilha para você mesmo e para as pessoas que te veem. Isso causa queda nas pessoas, porque uma armadilha nada mais é para pegar o bicho de surpresa. Lá em Goiás a gente faz uma coisa que chama ceva. Você vai colocando comida naquele lugar todo dia, no mesmo lugar. Aí num determinado dia você monta uma campana em cima de uma árvore, atrás de uma moita, e você sabe que o bicho vai comer ali, porque ali tem uma isca. E ali você está preparado com a espingarda para você pegar a capivara, a anta. Os naturalistas aí me perdoem, mas a gente caça lá. No peixe a mesma coisa, coloca lá isca, a ceva, vai sempre jogando mandioca, milho naquele lugar. Aí quando você vai pescar, você joga a mesma isca, o peixe pega e você tira ele da água. É uma forma de caçar. Então, quando você gera um escândalo, você faz com que as pessoas caiam no pecado. Então não podemos dar o luxo de dar escândalo para ninguém. Algumas pessoas dizem assim: mas eu sou forte, isso não me faz mal. Só que se faz mal para o meu irmão, faz mal para o corpo de Cristo e faz mal para Jesus, que é a cabeça do corpo. Então é isso que ele fala: não damos motivo de escândalo a ninguém. E aí, entrando agora, essa foi a introdução aqui nas armas da justiça, que é o versículo 7, que fala com as armas da justiça, quer de ataque e quer de defesa. Então nós temos armas espirituais, como já citado no teatro. Pois embora vivamos como homens, não lutamos como homens, segundo os padrões humanos. Porque as armas com as quais lutamos não são humanas, mas pelo contrário são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Através das armas espirituais, nós destruímos os argumentos que vêm para nos destruir. Ele está falando de você mesmo. Através de você ser cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, se abster das coisas desse mundo, você não é enganado. É uma arma de defesa, para que a sua mente não se corrompa, para que você não caia no engano do pecado, no engano desse mundo, que cada dia está mais sofisticado. Os sem igreja, que continuam se dizendo crentes, têm crescido muito no Brasil, demais. E existem falsos profetas pregando no YouTube, direto a respeito disso, que você não precisa do corpo de Cristo. Isso é o famoso sofisma, que está nesse texto com outra versão. Um pensamento parece lógico, mas é um pensamento paralelo à verdade, não é a verdade. Então, se você não tem as armas da luz, se você não se abstém do pecado, você se deixa enganar por tudo isso. E aí ele fala: e levamos cativo todo pensamento. Quem é que pensa? É o seu próximo ou é você mesmo? Você pensa. Você pega todo pensamento que vem na sua mente e prende ele e leva a Cristo. E aqui diz: para torná-lo obediente a Cristo. Então todo pensamento que vem na sua mente, eu preciso submetê-lo à palavra de Deus, o verbo que é Cristo. Essa é a maior, mais poderosa arma de defesa do crente. É você ter a palavra de Deus moldando a sua mente. É você deixando a palavra de Deus te forjar. Falei para você no começo que a gente não vai falar de ataque, de batalha espiritual contra demônios.
Você precisa estar preparado como um soldado de Cristo, pronto para a batalha. E aí você precisa ter a palavra. Você vê Jesus dando uma bica no diabo lá na tentação no deserto. Você vê ele girando e sapateando e chutando e gritando, né, e cuspindo. Jesus só usou a palavra, porque o diabo queria enganá-lo através de sofismas, de pensamentos lógicos, querendo fazê-lo pecar. E olha, glória a Deus que nosso Jesus era um soldado preparado, porque ele só precisava ter um pecado para que eu e você estivéssemos na condenação eterna e não tivesse salvação para nós. Era isso que o diabo queria, fazê-lo cometer apenas um pecado. A partir desse único pecado, ele não seria mais propiciação pelos nossos pecados, não poderia ser aceito pelo Pai. E aí ele fala que eu estou lendo 2 Coríntios 10, do 3 ao 6, agora eu estou no 6. Então ele fala: levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Agora, estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez completa a obediência de vocês. Agora que você está preparado, está pronto, em obediência a Cristo, agora você pode atacar, agora você pode trabalhar, agora você pode ser um soldado. Você se prepara, você se organiza, você busca, você. Tem gente que usa essa frase: se Deus não fizer a obra, eu não vou fazer. Enquanto Deus não tirar esse vício, eu não posso fazer nada. Enquanto Deus não me tirar esse problema, eu não posso fazer nada. Eu não encontro esse versículo na Bíblia. Me ajuda a achar. Me ajuda. Eu só vejo aqui abnegação, tomar a cruz, postura de valente, de guerreiro, de soldado convicto, que sabe que não é aqui o seu lugar de descanso, mas é lá na glória. Que sabe que aqui na terra é coroa de espinho que Jesus sofreu, e se ele sofreu, quem sou eu para não sofrer? Mas lá na glória é uma coroa de glória maravilhosa. É lá, tudo lá. E aí o que eu olho para essas coisas aqui e falo: isso daqui vai ficar, isso daqui não me interessa mais. Eu não me importo se tenho muito dinheiro, se eu tenho pouco dinheiro, se eu tenho saúde ou se eu tenho doença. Eu não me importo se eu sou perseguido ou se eu sou popular. Não interessa. O que interessa é estar posicionado como um guerreiro do Senhor Jesus e batalhar com as armas da luz, que é uma postura decente, ou uma pessoa que as pessoas olham e querem imitar, alguém que quer te seguir. Essa é a postura. Aí você está preparado. Armas da luz. Olha só, abre aí, Romanos 13, 12. Em 2 Coríntios 6, nós vimos muitas armas que ele usa. E agora aqui ele fala mais algumas. Romanos 13, 12 fala assim, a noite está quase acabando, o dia logo vem. O que ele quer dizer com isso? Esse tempo está passando. Noite, trevas, esse tempo aqui de pecado. Mas o dia, a salvação eterna, já vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias, bebedeiras, imoralidade sexual, depravação, desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Ele fala de comportamento. Esse acampamento foi marcado por essa palavra: mude o seu comportamento. Mude. É incrível como no nosso dia a dia
a gente se esquece e começa a flertar com as trevas, começa a ter inveja das pessoas. Inveja santa você pode ter, que é o que a Luciana pregou, né? Eu quero ser como aquele homem, como aquela mulher, né? Isso é discipulado. Mas inveja, a inveja é você ver o que a outra pessoa tem, você querer ter para você. Não, isso é cobiça. Inveja é você não aceitar que o outro tem e você não tem. Isso é inveja. É isso aí. Cobiça é assim: que carro lindo que ele tem. Puxa, eu queria ter um carro igual esse. Tem até a cobiça boa, né? Agora a inveja não, quero aquele. Se ele não tiver, eu não me importo. Você entendeu? A inveja é assim: se a pessoa que eu estou invejando perder aquele carro, não tiver, e eu nunca ter, bem feito, nem eu nem ele. Isso é inveja. Você sabia que isso acontece? Então, se Deus está falando contigo, e isso não acontece o tempo todo, mas em algumas situações acontece, se arrependa. E a Bíblia fala: alegre-se com o que se alegra. Então, quando alguém tiver uma coisa melhor que você, fique feliz, porque ele tem e você não tem. Isso é ser crente. Estou vendo de baixo para cima. E desavença, briga por tudo, discute, não concorda, e isso e aquilo. É uma confusão, dentro de casa, fora de casa. É a pessoa nuvenzinha negra, né? Chegou a desavença em pessoa. Então isso não é arma de crente. Depravação, né? Depravação. A gente vê depravação, fala depravação, pensa assim: aquela pessoa ali, ela põe filme pornográfico para assistir. Mas nas piadas, no vocabulário, tudo isso demonstra um coração depravado. Tudo leva para o lado mal. Tudo leva pela malícia. Querido, isso não é brincadeira, é muito sério. Avalie o teu coração. Teu coração está corrompido. O que você tem comido? Lembra do teatro ontem? A obra da carne, a obra do espírito. Se você vive assim, se a sua boca é incontrolável para falar, né? Tem um versículo da Bíblia que fala que nem gracejos imorais saiam da sua boca. Nós precisamos vigiar, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E um crente desarmado é um crente que tem uma boca depravada, um olhar depravado, não consegue ter um olhar puro para nada. Imoralidade sexual, autoexplicativo, sai do natural, adultérios, fornicações, cobiça da mulher do próximo, do homem do próximo, olhar filmes pornográficos, assistir filmes que nem são declaradamente pornográficos, mas que tem pornografia, e você não consegue avançar. Eu faço assim: quando eu estou assistindo um filme, eu assisto o filme de vez em quando. Você pode achar que não, mas eu assisto. Eu assisto, e aí passou uma cena, eu precisei avançar. O filme está legal, tá gostoso, aí vamos avançar um pouquinho, já pulei essa cena. Aí você vai, outra cena. Eu aceito até uma segunda, vamos dizer assim, avancei. Começou de não, troca, pula, não dá. Tá corrompido isso aí. Entendeu? Então, na prática é melhor que não tenha nada. Pule tudo, não assista. Porque isso vai te corromper. Bebedeiras, viver em festas, bebida, pessoa que só tem aquela alegria, aquele prazer quando bebe, isso te desarma. Todo mundo sabe que eu sou abstêmio, eu não bebo, e apesar da Bíblia não te proibir, te condenar veementemente, se você quiser exemplo, eu não bebo, porque isso me desarma de alguma maneira.
E eu não consigo aconselhar um nóia lá da favela que se converte, ou pessoas que são da nossa igreja hoje, que vieram de uma vida de alcoolismo, dizer para ele: não tome nem um gole, porque se você tomar um gole você vai cair no pecado. Aí ele fala: e o senhor bebe? Eu tomo lá na minha casa um pouquinho. Então essa é a minha posição referente à bebida. Eu não bebo. Bebedeiras te desarma, me desarma. Orgias, orgia, sexo em grupo, aquela bagunça. E tem orgia que você nem leva uma pessoa, mas está o casal ali e ele traz no pensamento alguém para a cama. Cometeu uma orgia, cometeu um adultério ali. Amém, querido? Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Então lute contra esse grande inimigo que é a sua carne. Continuando: seja do dia e ande em perfeito juízo. Tenha a fé e o amor como couraça. Fé e amor como couraça é arma de defesa. Couraça não é arma de ataque, é arma de defesa. É um peitoral que te protege das flechadas. Guarda o seu coração. Esperança de salvação como capacete. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, 5 a 8. Para a gente ganhar tempo eu vou ler. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, ou seja, ande em seu perfeito juízo, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Então são armas da luz. Se você estiver anotando, depois você medita mais. Esse também é um ponto importante que Paulo fala para Timóteo. 1 Timóteo 1, do 18 ao 20 diz: Timóteo, meu filho, dou-lhe estas instruções, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, olha aqui, você combata o bom combate. Você percebe uma luta aqui? Uma batalha é sempre uma luta. Você, meu filho, combata o bom combate, mas não pegue em arma, não pegue em espada. É um combate que principalmente você luta contra a sua própria carne. É o maior combate que nós temos. Mantendo, versículo 19, a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Então quando você rejeita as armas da luz, a fé, a boa consciência, uma hora o seu barco da vida vai andar à deriva, vai encontrar um banco de areia, ou vai encontrar um recife, ou vai entrar numa tempestade e não vai sobreviver, e vai naufragar na fé. E não é do dia para a noite, é um processo gradual. Assim como o seu crescimento espiritual é um processo gradual, o declínio também é um processo gradual. Ele vai te esfriando, te esfriando, te esfriando. E ele fala de dois homens aqui, Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que não aprendam a blasfemar, para que aprendam a não blasfemar. Esses homens se tornaram blasfemos porque rejeitaram a fé e uma boa consciência. É você manter-se puro, você se proteger. Para você acordar, pega no ombro do seu irmão e balança assim, balança ele. Ele está dormindo, né? Acorda aí, né? E aí você fala assim: ô, meu irmão, como é que está a fé aí? Está dormindo? Fala assim: já chegou o dia. Já chegou o dia. Avançando aqui. Um atleta
ele segue as regras. Ontem eu conversei ali com meu querido irmão Brandão, né, Brandão? Sim, senhor. Ele não... Olha lá. Isso é postura de soldado. Brincalhão, né? Um homem muito alegre, mas é disciplinado. Aprendeu a disciplina de um soldado. Eu perguntei, ele nem percebeu, né? Que eu estava pegando umas informações com ele. Né? Como é que era lá no quartel, a sua disciplina e tal, né? O que vocês faziam lá, lembra? Conversamos ontem? Não. Era informação só. Informação. Eu não dou ponto sem nó, né? Mas eu gosto de aprender. Eu gosto. E gosto de aprender com quem viveu, com quem fez. É mais gostoso, né? E ele falou que o negócio era estreito. Chegava cedo, tinha que fazer a ginástica, tinha que fazer o treinamento, tinha que mergulhar, tinha que nadar bastante, e todos os dias tinha o treinamento. Aí eu falei, mas e se chegasse lá pro sargento e falar, hoje eu não estou afim? Amigo, você está fora. Aqui não tem esse negócio de hoje não estou afim. Hoje eu estou cansado, preciso tirar um dia de lazer hoje. Tem esse negócio aqui não, querido. Então você está fora da corporação. O soldado, ele segue as regras. O atleta segue as regras, assim como o soldado tem que ter disciplina. E a Bíblia fala sobre isso. Fala assim, suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Então o soldado tem que ter uma disciplina, o atleta tem que seguir as regras. Existem regras. Isso não é legalismo. Legalismo é você querer viver a lei, você achar que você é salvo pelas obras, é você achar que você precisa de rituais para agradar a Deus. Não existe isso, mas foram cancelados. Essas coisas eram figura, e Cristo já cumpriu tudo isso. Só que Cristo foi um homem disciplinado, os apóstolos foram homens disciplinados, e a igreja vencedora é uma igreja disciplinada, que segue as regras e anda como bom soldado de Cristo. Isso eu li em 2 Timóteo 2, do 3 ao 5. Quando você não segue as regras, eu vou te dar um exemplo de um homem que teve uma grande promessa sobre a vida dele. Desde o ventre, a mãe dele era estéril, e aparece um anjo e fala com ela que ela engravidaria. Ela conta para o marido pede a Deus para o anjo aparecer de novo, explicar melhor. O anjo aparece de novo, conta para Manoá, e ali a mulher dele engravida de Sansão. E o anjo diz, olha, ele começará a libertação de Israel dos filisteus. Ele será nazireu desde o seu ventre. O que é nazireu? É um homem separado exclusivamente para a obra do Senhor, e ele tinha algumas características que deveriam ser seguidas. Não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. E o texto também diz que ele não poderia tocar em animais mortos, não poderia cortar o cabelo, nem tocar em animais mortos, nem tomar nenhum tipo de bebida alcoólica. Era nazireu desde o ventre. E o que aconteceu com esse homem? Você percebe que ele até cumpriu a promessa. Eu quero perguntar, você quer apenas cumprir a promessa, ou você quer mesmo viver o melhor de Deus nessa terra e depois a vida eterna? Escolhe. A degradação do poder de Sansão foi nítido. Ele começa muito bem. A Bíblia diz que em determinado momento ele estava indo e veio um leão sobre ele. A Bíblia diz que com as mãos dele, só com as mãos, ele pegou o leão, rasgou o leão no meio, matou o leão. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, diga assim, sem nada nas mãos. Poder estava nele, poder de Deus. Rasgou o leão como se fosse um cabrito. Eu acho que eu não consigo rasgar nem um cabrito, mas ele rasgou um leão. Mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Largou o leão lá.
E o que acontece? Quando ele volta daquele caminho, o leão estava morto e uma colmeia de abelhas fez ali dentro, uma colmeia. E ali ele vai e pega aquele mel, toca no bicho morto que era proibido para ele. Foi umas regras que Deus colocou para que ele se destacasse. Não podia tocar em animais mortos, em cadáver nenhum. Senão tinha que começar o nazireado de novo. Tinha que rapar o cabelo, esperar o cabelo crescer para ele voltar a ser nazireu novamente. Mas ele negligenciou isso. Pegou e o pior, levou para o pai e para a mãe. Contaminou a família. Nós precisamos vigiar. Porque o pecado geralmente não corrompe só você, mas corrompe a família. E falando agora de igreja, quando há um membro que é um ramelão, um vacilão, né? Ele contamina a igreja. Você prejudica a obra do Senhor quando a gente faz isso. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Então já começa aqui a degradação de Sansão. Antes disso, ele queria casar com mulheres estrangeiras, que era proibido não só para o nazireu, mas para todo o povo de Israel. Não era para casar com mulheres estrangeiras, ele só queria as mulheres lá da Filistia, né? Queria as mulheres estrangeiras. Aí o que acontece? Ele era um homem movido pelo prazer sexual. Era um homem movido pela carne, apesar de ser cheio do Espírito do Senhor. Isso é impressionante. Por aí você vê que não é a obra poderosa que alguém faz que significa que Deus aprova as coisas que aquela pessoa faz. Não necessariamente, porque o Senhor tem uma obra na vida de uma pessoa e Ele usa o seu vaso para fazer a obra. Mas a pessoa pode estar reprovada por Deus. Teve um episódio triste, né, de um casamento fracassado, que ele faz um enigma lá, e aí a mulher insiste tanto com ele, para ele contar o enigma, que ele conta para a mulher. Aí a mulher vai lá e conta o enigma para os filisteus, e eles contam o enigma, e aí ele perde a aposta e tem que fazer aquilo. Então é bem grande a história, não vou citar. O que importa aqui é que ele teve um casamento fracassado, e ali ele arrumou inimizade até com os próprios irmãos. Os inimigos vieram contra e falaram: olha o que Sansão fez. E ali eles prendem, ele fala: vocês me prendem, eu deixo, mas vocês me prometam que vocês mesmos, meus irmãos, não vão me matar. Não vamos te matar. E levaram ele até os filisteus. Quando os filisteus vêm, ele arrebenta as cordas, e agora não é mais só com as mãos, ele improvisa. Ele pega uma queixada de jumento ali no chão, e com aquela queixada ele sai batalhando ali e mata 1000 com aquela queixada de jumento. Então ele já começa a degradação do improviso. Isso é uma ilustração, irmãos, não necessariamente é isso. É uma ilustração que vai mostrando a degradação desse homem. Com as próprias mãos, agora com uma queixada de jumento. Eu vou correr, falta só 8 tópicos. Precisou de uma pessoa ímpia no final para ele conseguir vencer. Chega um momento que a Dalila engana ele, corta o cabelo dele, depois de um tempo enganando, ele fica fraco. Os filisteus prendem ele, furam os olhos dele, ele fica cego. Uma característica de alguém que vai se degradando moralmente, espiritualmente, é a cegueira que vem. A pessoa não enxerga mais as coisas. E agora ele foi levado para ser escravo do inimigo. E ali um dia de festa, passado algum tempo, o cabelo dele cresceu, mas ele estava ali como escravo. Estavam todos os inimigos, todos os príncipes dos filisteus reunidos num grande templo lá. E ali eles chamam como o bobo da corte, o palhaço. Chama Sansão para nos divertir. Aí Sansão vai, conduzido por um ímpio. Olha que degradação.
Agora ele precisava ser conduzido por um ímpio. E ele fala para o ímpio: me coloca aqui perto das colunas do templo. E o ímpio coloca ele perto das colunas do templo. E ali ele pede misericórdia do Senhor e fala: Senhor, pela última vez, me enche do teu espírito, que eu vou morrer junto com esses inimigos. E ali o Senhor toma ele novamente, ele empurra aquelas colunas, o templo cai, e a Bíblia diz que Sansão matou mais homens na sua morte do que em toda a sua vida. Foi um sucesso, mas eu não quero esse sucesso. Eu não quero chegar no fim da minha vida, e creio que você também não quer, apenas cumprindo um chamado. Não. Eu quero chegar no fim da minha vida, eu creio que você quer também, como um soldado posicionado, como Estevão, que chegou ali numa carreira tão breve, mas chega no fim da sua carreira, e quando ele olha para o céu, ele vê os céus abertos, e vê Jesus de pé, dizendo assim: vem meu filho, estou te esperando, não vejo a hora de você chegar aqui. E ele apedrejado morre. Isso é sucesso de alguém que se mantém na posição de soldado de Cristo. Glória a Deus. Sobre andar, uma característica importante de um soldado é que ele não anda sozinho. Jesus sempre mandou de 2 em 2. Não existe batalhão de um homem só. Sempre tem várias pessoas ali no batalhão. E Paulo fala assim, Filipenses 2:25: contudo penso que será necessário enviar-lhes Epafrodito de volta, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades. Então você anda junto, você anda com alguém, você aprende, você ensina, você batalha, você vai atacar enquanto a pessoa te dá cobertura e vice-versa. Essa é a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Mão direita, mão esquerda, pé, olho, ouvido, boca, tudo funcionando, um ajudando o outro. Isso é a igreja do Senhor. Eu não devo andar usando ferramenta dos outros. Uma característica de uma pessoa disciplinada: ele tem a sua ferramenta. Não anda você pode imitar alguém, você pode gostar de uma mensagem e até trazer a mesma mensagem. O Espírito Santo com certeza vai colocar alguma coisa a mais ali, mas você precisa da sua ferramenta. Soldado que não tem equipamento é soldado morto. Eu estava lembrando da guerra do Vietnã. Os Estados Unidos tinham um coturno pesadão, que protegia eles, que lá chovia muito, como na nossa Amazônia, para eles andarem na lama e não machucar, porque um soldado, se ele machucar os pés, ele está morto. Os pés são fundamentais para ele poder se locomover ali na batalha. Então é muito importante o coturno ser uma coisa bem preparada. Então eles tinham isso nos anos 70. Só que na guerra do Iraque, eles continuaram com aquele mesmo coturno. Só que lá no Iraque é deserto, e aquele coturno quente, pesado, esquentava os pés deles e formava bolhas. E eles começaram a sofrer muito com isso. Então essa ferramenta estava errada para aquela situação. Eles perceberam isso e trocaram, fizeram coturnos apropriados para o deserto. Então você não pode usar ferramenta dos outros e nem ferramenta inapropriada. Para cada situação vai ter uma ferramenta. E aí aquela clássica mensagem que fala do servo de Eliseu, que estava construindo um rancho de profetas, só que estava com o machado emprestado. E quando ele bateu numa madeira lá, o machado voou e caiu na água. E o machado se perdeu, e ele ficou desesperado, porque ele não tinha como pagar aquele machado. E ele clama: Senhor, me ajuda, porque o machado era emprestado. E pela misericórdia do Senhor, Eliseu faz um milagre, e o machado flutua e ele devolve o machado. Mas olha que situação, quando você e eu andamos com coisas dos outros, com mensagens emprestadas, com testemunhos emprestados, quando você não tem o seu tempo sozinho com Deus, você não está preparado para a batalha. É machado emprestado.
é viver na unção do pastor, do líder de célula, é viver na unção do irmão mais maduro. Você precisa da sua própria experiência com Deus. E eu vou falar uma coisa agora, talvez alguns vão ficar vermelhos, envergonhados. Nós passamos 4 dias aqui, né? E muita gente reclama para mim que não tem tempo com Deus porque não tem tempo. Todos aqui tiraram um tempo sozinho com Deus diariamente? Isso aqui não vale. O culto não vale. Seu tempo individual com Deus, sozinho, lá no seu quarto, ou ali na mata, em qualquer canto. O que não falta aqui é privacidade para você se separar. Responde para você mesmo: será que falta tempo mesmo na sua vida diária, ou falta disposição realmente? Pensa bem. Você está usando machados emprestados, não está produzindo a sua própria ferramenta na presença do Senhor. Para finalizar, afie o seu machado. Então não basta você ter a sua ferramenta, mas se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Quando você busca a sabedoria, Eclesiastes 10:10, quando você busca a sabedoria, em primeiro lugar, a sabedoria do alto, na palavra, o Senhor te dando na oração, você está afiando o seu machado, está se preparando para sair desse acampamento, arrasando as trevas, sair desse acampamento cheio do poder de Deus, para sair desse acampamento e as pessoas correrem para a igreja dizendo assim: eu quero esse Deus que vocês têm. Eu e você, igreja, precisamos estar preparados para o que Deus vai fazer entre nós. Prepare-se. Está vindo um tempo de grande colheita, e é um avivamento mundial, e eu creio que o Senhor está preparando para salvar o máximo, porque Ele está prestes a voltar. Eu quero fazer parte, você quer? Não abandone a sabedoria então, e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa. A sabedoria está aqui. A palavra do Senhor é a maior fonte de sabedoria que Deus deixou para nós. Essa palavra, sendo você comendo essa palavra, tudo que você come torna parte de você. Você terá a sabedoria do alto, e você terá vida longa nessa terra, e você terá vida eterna com Cristo, e você saberá tomar suas decisões, e você será incompreendido pelas pessoas, mas será uma pessoa bem-sucedida nessa terra. Busque a sabedoria. E terminei. Para terminar, Jesus ele fala assim sobre guerra. Então Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. E se não tem espada, vendam a sua capa e comprem uma. Lucas 22:35. Jesus fala que estamos em tempo de guerra, de batalha espiritual, e nós precisamos estar preparados. Não podemos andar desapercebidos. Precisamos estar prontos, e com certeza não está falando de espada física, porque senão, quando Pedro lá no monte do Getsemane, quando ele corta a orelha do soldado com essa espada que ele comprou, Jesus repreende ele e fala: Pedro, para. Não é pela espada, Pedro. Quem fere pela espada será ferido. E Jesus ali cura a orelha do Malcolm, naquele soldado. Então, com certeza, Jesus está falando de forma espiritual aqui nesse negócio.
Então eu quero te pedir agora para você ficar de pé. Eu quero que você avalie quantas armas espirituais você tem aí. Se você tem a armadura completa, ou se está faltando umas peças. Eu quero te encorajar a sair desse acampamento e planejar, no mínimo que você planeje, não faça um voto, mas que você planeje como será a sua vida a partir de amanhã. A sua disciplina de soldado. Ou se você vai continuar andando de qualquer maneira. Eu quero te dizer agora também, você que já é obreiro na casa do Senhor, que o Senhor te separou para uma grande e maravilhosa obra. E eu quero te alertar para você não fazer como Sansão, que negligenciou o seu chamado. Porque Deus vai fazer a obra através de você. Só que como isso vai acontecer, depende da sua consagração, depende do seu posicionamento. Se você quer ser conduzido por um ímpio no final da sua vida e morrer de forma desonrosa, lá no meio do exército do inimigo, ou se você quer, como Estevão, estar de pé na presença de Jesus e Jesus te receber de pé na glória. As armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. O Senhor está regimentando discípulos que são soldados de Cristo, que tem o Senhor dos exércitos como seu guia. O nosso general de guerra se chama Jesus. Ele está à frente da batalha, à frente. Portanto, siga o exemplo do nosso mestre, que não teve a sua vida preciosa como preciosa, mas negou-se a si mesmo diariamente. Ele tinha o seu tempo com Deus, ele tinha a sua dedicação, ele tinha a palavra no seu coração e na sua boca. Que o Senhor te fortaleça, te encha do Espírito Santo e que você seja um soldado vencedor nessa terra, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor.